já estão trabalhando comigo e vocês vão fazer. Então, eu ainda vou elaborar essa atividade, tá bom? E uma coisa, uma dica que eu deixo para vocês, gente, é não sair da aula. Primeiro, a gente percebe que alguns alunos só entram na segunda aula, outros saem e voltam no final. Gente, isso não é viável, porque o conteúdo nosso, ele é muito, vamos dizer assim, ele é uma sequência. Se você perder o que eu falei hoje, amanhã você não vai ouvir de novo, porque a gente não volta para trás, porque é muito conteúdo, tá? Então, só tem uma maneira de você conseguir entender bem o conteúdo, é participar das aulas. Então, assim, vocês podem observar que toda aula eu copio o nome de cada aluno que entrou. Então, assim, é importante essa participação, eu faço a chamada na aula. E aí, a partir de agora, a gente vai ter uma interação melhor também com vocês, né? Porque até então a gente estava só eu falando, e aí agora a gente vai dar uma mudadinha nisso. Eu vou compartilhar a tela com vocês e depois a gente explica mais. Mas só para lembrar, quer ver aqui, ó? Agosto, né? Então vamos ver aqui agora. Não, peraí. Agosto, setembro. Setembro, segunda-feira que vem é dia 7. Então, vocês vão ter uma atividade para me entregar até 14/7, ok? Então, assim, vocês vão ter que me entregar até o dia 14. Se você terminar antes do dia 14 e quiser enviar, pode enviar, que você fica livre logo, né? Tá? Então, a gente vai ficar combinado assim, mas até o final da aula eu vou reforçar isso aí para vocês não perder a informação, tá bom? Lembrando que nossas aulas é sempre gravada, tá? Vocês podem observar que em toda aula eu passo o link da gravação depois. Eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai para o material agora que eu passei no e-mail de vocês. É outra coisa também, né? Toda aula você precisa imprimir o material? Não. O que você precisa agora, principalmente a partir de agora, é ter uma calculadora na mão e folhas ou um caderno para fazer anotações. Se você não imprimiu o material, mas você tem ele salvo no seu computador. Então, o que você precisa? De folha ou caderno para anotar, que a gente vai ter muitas anotações, né? Que eu vou falar aqui. É importante que você faça essas anotações e atividades que agora a gente vai começar a fazer já, tá bom? Hoje eu vou iniciar minha aula. Na aula passada, eu falei para vocês que eu ia, na próxima aula, eu ia postar alguns formulários, né? Que formulários são esses? Nós falamos do Vale Transporte na aula passada, quem tem direito, quantos por cento eu posso descontar do funcionário. Nós falamos que não pode vender Vale Transporte, né? Alguns estão falando boa noite, gente. Então, não pode vender vale transporte, tudo isso aí a gente falou. Só que é importante esse formulário que eu trouxe hoje, porque, por exemplo, se você entrar numa empresa, esse formulário aqui, você pega ele até pela internet, então é fácil. Então, olha aqui, ó, eu trouxe um formulário, aí está escrito assim, ó, vale transporte, modelos. Ó, termo de opção ou desistência do Vale Transporte. Esse aqui já está preenchido com alguns dados aqui de alguma empresa. Então, aqui está o nome do empregado, o endereço e a data de admissão. Depois veio o nome da empresa. Aí vocês observando aqui, ó, vocês vão ver que quando eu no formulário aqui, ó, ele fala assim, ó, opto pela utilização do Vale Transporte ou não opto pela utilização do Vale Transporte. Aí, o que acontece? O funcionário vem e assina e põe a data aqui, ó. Qual que é a importância disso, gente? Quando isso deve ser feito? Lembra que a gente falou que nós só temos 48 horas para admitir um funcionário? É nesse momento que você vai dar esse documento aí para o funcionário preencher.
Aí você fala, ah, mas qual que é a importância disso? A importância disso é porque se ele marcar aqui, ó, que ele não quer o vale transporte e assinar com a data da admissão, ele não vai poder questionar depois, porque funcionário é uma coisa complicada. Se ele falar só verbalmente, daqui a um ano ele vai falar: você não me deu o vale transporte, a empresa não me pagou o vale transporte. Aí você fala, mas eu te perguntei se você queria. Aí ele vai falar: não, eu não lembro disso. Entendeu? E quando, lembra que eu falei que a gente tem que fazer uma pasta para pôr todo o documento do funcionário? Esse documento aqui, ó, é um dos que vai para a pasta. Porque se daqui a um ano ele falar, não, a empresa não me deu o vale transporte, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse documento aqui que ele assinou escrito, não, não quero, né? Aí eu vou mostrar para ele, olha aqui, ó, você pôs não e assinou. Então, ele não pode falar nada, tá? Então, esse documento aqui, em toda admissão, você tem que colocar. Coloca onde? Na pasta. Que data? O dia que você for admitir ele. Pode ser depois? Não, não pode. Outro modelo que a gente falou na aula passada e também eu não trouxe o modelo. É a contribuição sindical. Lembra que a gente falou que o funcionário paga um dia do salário dele em que mês, gente? Março, né? No mês de março, eu posso descontar um dia do salário do trabalhador. O que acontece? Vamos imaginar que esse funcionário, aí aqui é um formulário, ó, contribuição sindical, declaração de opção. Aí vem de novo os dados da empresa e de novo os dados do trabalhador. Então, eu falo para ele: olha, você vai querer optar pelo desconto do sindicato? Ele pode falar para mim: nem, não quero de jeito nenhum pagar sindicato. Aí, o dia que ele precisar desse sindicato, ele vai falar para você assim: você vai falar, você falou que não queria participar do sindicato? Ele vai falar: não, eu não falei isso. Então, ele fala: olha, autorizo ou não autorizo o desconto da contribuição sindical, certo? O que acontece? Se daqui a um ano ele precisar do sindicato e falar para mim, não, mas você não descontou, eu falei que podia descontar. Então, tudo cai sobre a cabeça da pessoa que trabalha na empresa, né, gente? Infelizmente, é assim. Tá? Então, quando você põe em documento, é mais fácil. Aqui está perguntando assim, ó, professora, tem um que desconta 3 vezes, como no. Como é. Gente, pode falar no áudio, tá? Quando você quiser perguntar agora, justamente o que a gente está falando é para a gente interagir. Essa contribuição que são 3 vezes é porque às vezes tem a contribuição sindical e a contribuição assistencial. Assistencial, cada sindicato tem uma porcentagem, às vezes eles desconta dividindo, por exemplo, 2% por mês, em 3 parcelas, mas não é a sindicato. A contribuição sindical ela é uma vez por mês só e ela é no mês de março. Então, aqui, ó, o funcionário coloca: autorizo o desconto da contribuição sindical ou não autorizo o desconto da contribuição sindical. Aí ele vem e assina, põe a data. Isso aqui também é o viável que você faça no momento da admissão. E o que você vai fazer? Colocar na pasta. Esse funcionário, ele tem que ter uma pasta, porque tudo que você falar, você corre lá na pasta dele, vai estar tudo lá dentro da pasta dele, ok? Então, a gente já tinha falado do sindicato e a gente está mostrando os formulários agora. Falamos também na aula passada do salário família, vocês estão lembrados? Quem ganha, quanto que ganha, o que precisa para ganhar.
faltou o termo de responsabilidade. Quando você vai admitir o funcionário, o que você pergunta para ele? Você tem filhos? Se ele falar que tem, você vai solicitar a documentação. Vocês estão lembrados? Ele pode utilizar o Vale Transporte com filhos até 14 anos. Até 7 anos, ele vai trazer o cartão de vacina e a certidão de nascimento, e de 7 a 14, ele vai trazer o histórico escolar. Então, quando você faz isso aqui, ó, você tem que preencher, ó, nome da empresa, o nome do empregado e os nomes dos filhos. Vamos imaginar que eu só tenho Lucas de filho. Então, eu ponho aqui Lucas, o nome completo, né? E a data de nascimento desse Lucas. Aí eu venho aqui. Aí, junto com esse documento, né? Eu vou anexar a certidão de nascimento, os documentos desse filho, né? E depois, o que eu vou fazer? Assinar. Quem assina? O funcionário. Por que quem assina é o funcionário? Porque é ele que está falando que o filho é dele. Então, você põe a data e assina. Então, gente, até aqui, todos esses formulários de salário família, de opção do Vale Transporte, que no caso é esse, né? Opção do Vale Transporte, opção da contribuição sindical e de responsabilidade do salário família, as empresas costumam ter esse modelo. Mas vamos imaginar que você entrou numa empresa, está começando agora, não tem nada, onde você vai conseguir esse documento? Ou com a contabilidade da empresa, provavelmente é ela que vai fazer isso, ou se você quiser também, pela internet, você consegue isso tranquilamente, tá? Outro documento que eu tenho que ter, que a gente inclusive falou disso, no momento, tudo isso aqui é no momento da admissão, é o recibo de entrega e devolução da CTPS. Quando o funcionário vai trabalhar na empresa, você pede a carteira de trabalho dele, não é isso? Aí o que acontece? Ele deixa a carteira de trabalho lá, você registra ele tudo tranquilamente. Daqui a um ano, ele perde essa carteira de trabalho dele. Aonde que ele vai procurar ela? Qual foi o último lugar que ele lembra que ele deixou ela? Na empresa. Aí ele vai até você. Aí ele vai falar: olha, eu deixei minha carteira de trabalho aqui, você não devolveu. Aí o que você vai falar para ele? Devolvi? Sim. Não, não devolveu. E perder documento, como a carteira de trabalho, gera multa para a empresa. Então, o que você vai fazer no momento da contratação? Pegou a carteira dele? Primeira coisa, ó, recibo de entrega, ó, recibo de entrega da CTPS. Esse recibo é o funcionário, né, que te entregou, ele está falando, ó, eu te entreguei minha carteira de trabalho no dia tal, ou seja, é no dia da admissão que você pegou os documentos dele. Aí você pega e entrega esse recibo aqui para ele, para falar para ele que realmente você está com a carteira de trabalho dele, é um documento dele e você tem que entregar para ele. Aqui só pede o número da carteira, a série, só isso, e o nome do funcionário aqui. Então, é muito simples de preencher. Depois, passou isso aqui, você fez todo o registro dele. Aí, quando você registrar ele, o que você vai fazer? Não é devolver toda a documentação de registro para ele? Aí você vai devolver a carteira de trabalho dele preenchida e assinada. Quando você devolver a carteira de trabalho dele, olha aqui, ó, comprovante de devolução, você está devolvendo. Aí ele vai assinar para você que ele pegou a carteira. Se ele perder, você tem esse recibo aqui falando que você já pagou ele. Você já entregou a carteira de trabalho dele. Então, vocês estão observando que tudo isso aí é só comprovante, é do Vale Transporte, é do Salário Família, é que pegou a carteira do funcionário.
Então, isso aí é comprovante que ele vai assinar e você vai colocar na pasta dele para uma questão do funcionário depois querer trazer algum problema para a empresa, ok? No momento que eu peguei essa documentação, eu vou preencher também o registro dele. Isso aqui é uma folha de um livro de registro de empregado. Na maioria dos casos hoje não utiliza, porque é tudo na internet, né? As empresas têm os programas e dentro do programa mesmo lá você coloca os dados do funcionário, quando sai, já sai tudo pronto. Inclusive esses recibos aí que eu falei, de carteira de trabalho, ele sai tudo já arrumadinho. Mas isso aqui, ó, registro de empregado, ele pega todos os dados do funcionário. Não está muito ampla a imagem, porque ela é pequena, mas nessa folha aqui pega. Aqui, ó, nesse lado aqui, deixa eu pegar o lapisinho aqui, ó. Ele pede uma foto, ele pede o nome do funcionário, o número da carteira de trabalho, a função, qual é o salário, isso aqui tudo você vai preenchendo. Qual é a data de admissão, e aí o funcionário vem e assina o livro com a data aqui, ó, que ele foi admitido. Se eu admitir esse funcionário, por exemplo, em 1º de agosto, vamos colocar aí 2020, a carteira de trabalho também vai ter que estar preenchida com 1º de agosto. O recibo de entrega da CTPS também 1º de agosto. O recibo de devolução, não, porque eu tenho até 2 dias para devolver para ele. Mas o recibo, a data que tiver aí de admissão, todas as outras documentações tem que estar com a mesma data. Por exemplo, a opção do Vale Transporte, se eu estou registrando ele dia 1º, ele tem que me responder dia 1º também. Então, você vai pôr as datas tudo igual no momento da contratação. Registrou dia 1º, então, tudo você vai colocar a data dia 1º. Não tem como você ir preenchendo aqui, ó. Preenche o livro de um jeito, depois preenche a carteira de trabalho de outro. Não, as datas são todas iguais, ok? Então, esse aqui é o livro de registro de empregado que a empresa. Antigamente era um livro de capa preta, agora não. Você faz ele no computador. Todas as empresas agora têm ele, só que é em ficha, então não precisa mais daquele livro preto. Também eu vou utilizar, gente, se tiver pergunta, por gentileza, liga o microfone e me pergunta, tá? Eu anotei no livro, eu vou anotar também na carteira de trabalho. Tanto é que quem trabalha sabe que quando você é registrado, você precisa registrar a CTPS. Então, aqui, ó, a gente falou da CTPS na aula passada, modelo novo, modelo antigo, e aquele funcionário, por exemplo, que eu contratei, olha, em 1º de agosto, né? Eu vou preencher aqui, ó. Então, o que eu preencho? O nome do empregador, vamos pôr MS Silva. Então, quem é o empregador? É o MS Silva. Qual é o CNPJ dele? Está aqui. É o endereço, o estado, é o cargo do funcionário. Por exemplo, motorista, preenche. A data de admissão, aqui está 21 de março, né, gente? É só um modelo. Vamos supor que foi 1º de agosto, como a gente estava fazendo. Então, põe 1º de agosto de 2020. Depois, qual é o salário? Então, você vem, põe o salário, especifica ele por extenso, e depois o funcionário, o empregador, que é a empresa, vem e assina. Aí você já assinou a carteira. Aí você já preencheu você assinou a carteira, registrou no livro, preencheu o formulário de salário família para saber se ele vai querer ou não, preencheu do sindicato, olhou se ele tem filho, pegou toda a documentação, inclusive o atestado médico, que tem que fazer, que é o atestado médico da admissão desse funcionário. Então, você fez tudo isso, né? Esse funcionário já vai estar registrado.
E quando você concluir o registro dele, o que você vai fazer? Preencher aqui, ó, que você está devolvendo a carteira de trabalho para ele quando você terminar. Porque o único documento que você vai devolver para ele é a carteira de trabalho. Os outros documentos você vai arquivar, documentos pessoais, o termo de declaração do Vale Transporte, você pode até dar uma via para ele? Pode, mas você vai ficar com a original dentro da pasta dele. Então, aqui, até aqui, a gente praticamente, nós falamos tudo da parte de admissão de funcionário, tá? Nós falamos tudo, o que tem que fazer, como é que funciona, qual é o tempo. Então, agora a gente vai passar para algumas outras questões para a gente entrar na questão salarial desse funcionário que foi registrado. Lembrando que você tem 48 horas para registrar ele e logo que terminar essas 48 horas, você tem que entregar a carteira de trabalho para ele assinada. Inclusive, tem uma etiqueta. Se você não quiser colocar aqui, ó, escrito assim, você pode colocar uma etiqueta que o seu próprio programa vai emitir com tudo preenchido. Hoje em dia, a internet trabalha a nosso favor, né, gente? Então, é isso aí. Então, essa parte de admissão, ela praticamente encerrou aqui, onde a gente terminou. A gente vai falar algumas outras importâncias nesse período para a gente entrar na questão do pagamento desse funcionário. Primeira coisa, quando eu registro esse funcionário, eu vou colocar ele no quadro de horário de trabalho. O que é esse quadro de horário, né? É porque ele vai ter que cumprir um determinado horário para trabalhar. Nós sabemos que a carga horária de um trabalhador, até eu vou anotar aqui para me passar para vocês, mas a carga horária de um trabalhador é 220 horas, ou seja, 8 horas por dia. Esse funcionário ele tem que trabalhar 8 horas por dia. Então, aqui fala assim: ó, o quadro de horário é obrigatório, podendo a empresa optar pelo modo simplificado e colocar num local visível. Isso acontecia muito antigamente, né? Punha o nome, fulano de tal, trabalha das 8 ao meio-dia e tal. Então, isso aí faz parte, não são todas as empresas que utilizam, porque tem algumas empresas agora que utilizam o cartão de ponto. Aí aqui fala assim, ó, o cartão de ponto, né? O cartão de ponto, para estabelecimento que tem mais de 10 empregados, é importante e é obrigatório que esse funcionário marque o ponto de entrada e de saída, inclusive marcando o intervalo para o almoço. Né? Agora, a maioria dos relógios de ponto é digital. Você só põe o dedo. Quando você põe o dedo, ele já põe que hora que você entrou, que hora que você está saindo. Então, é obrigatório? Sim. Qual é a importância desse cartão de ponto, gente? É a questão depois da reclamação trabalhista. Porque se eu não controlo a entrada, primeiro, tem empresa que tem muito funcionário, né? Então não tem como você saber se ele trabalhou, de que horas a que horas ele trabalhou. E a outra questão se trata de um controle, né, para evitar funcionário falar, fiquei na empresa até 10 horas. Não, então o cartão de ponto, ele vai simplesmente, ele vai trabalhar tudo isso aí, porque depois você tem um controle de que hora esse funcionário entrou, que hora ele saiu. Então, o cartão de ponto ele é individual, identificado com o nome do trabalhador. Tem empresa que utiliza. Professora, Oi. lá onde eu trabalhava, eles usavam cartão de ponto, sabe? Só Uhum. porque os funcionários, tipo assim, saía 6 horas, 5 horas, aí colocava 6. É tipo uma hora a menos, né? Vamos supor, se ele saísse 1 hora a mais, se ele saísse em 5, eles colocavam 6 e aí colocava tudo bagunçado. Aí eles optaram por colocar o digital, que aí facilitou muito lá no RH onde eu trabalhava. Porque tem empresa que. Quem falou agora? Sara.
Sara, tem empresa que não tem controle, entendeu? Elas não têm controle. E agora também é utilizado o crachá eletrônico. Ou seja, você magnético, você só passa e ele já digita, ele já pega os dados da entrada e da saída, você não precisa colocar mais nada. Ok? A gente vai falar da carga horária que esse funcionário tem que trabalhar, provavelmente não vai ser hoje, mas no próximo material. Porque ele tem uma carga horária, nós já sabemos que é 8 horas por dia, tá? Agora a gente vai aprender a trabalhar com esse horário por mês, como que calcula por mês. Nós vamos falar agora muito rápido do CAGED, que chama Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Esse CAGED, gente, não é vocês que preenchem. Geralmente não é, tá? E às vezes nem a própria admissão pode ser que não seja vocês, pode ser o contador da empresa. Mas, como pessoas da rotina de pessoal, vocês precisam saber. Esse CAGED, ele é um comunicado para o Ministério do Trabalho de todos os empregados que trabalhou ou que saiu da empresa, e ele agora, ele foi desativado por causa do E-Social. Mas é só para vocês entenderem que esse CAGED, ele era utilizado assim. Todo funcionário que entrou na empresa ou que saiu até o dia 7, a gente precisava comunicar para o Ministério do Trabalho quem entrou e quem saiu da empresa. Isso aí era para, por exemplo, tem aquele censo, né, que eles falam, o índice de desemprego aumentou, o índice de desemprego caiu. Aí como que eles ficam sabendo? Através do CAGED. É o CAGED que comunica toda essa parte para a empresa. Pessoal, em relação ao material da aula passada que a gente concluiu hoje, alguém ficou com alguma dúvida? Gostaria de fazer algum apontamento, alguma coisa? Aí eu peço que que ligue o som, né, e fala comigo, pode até ligar a câmera. Professora, Oi? a senhora falou que a carga horária de 220, né? Eu gostaria de saber se era por mês ou como é que é? Não, ela é por mês. Só que na próxima aula eu vou ensinar vocês a calcular a carga horária por hora, por dia e por mês, tá? Mas ela é 8 horas por dia. Em algumas empresas, né? Lógico, que, por exemplo, tem empresa que, vamos supor, ele coloca o funcionário para trabalhar só 6 horas. Existem algumas empresas, como, por exemplo, sindicato, não, empresa de telefonia. Como é muito cansativo, o funcionário não pode trabalhar mais Asqueira. do que 6 horas. Ok? Quem perguntou foi a Maria Ângela. Sim. Você entendeu? Então tem vários horários, né? Tipo, tem a de 6 e de 8. Então, por mês Não, tá é que diferente, tem né? vários. É que é assim, todo Ana funcionário, Luísa, ela mexe demais, Deus me livre. todo funcionário que geralmente trabalha nas empresas comercial trabalha 8 horas. Existem exceções, como, por exemplo, telefonia, hospital, mas é um caso à parte. A carga horária normal costuma ser 8 horas. Tá bom? Ana Luísa, deu sorte. Obrigada. Mais alguma dúvida, gente, sobre o Vale Transporte, sobre o salário família, sobre a contribuição sindical? Professora, Oi? no caso, no dia da contratação, se o funcionário optar por não receber o Vale Transporte e depois de 6, 8 meses ele quiser receber, tem como reverter? Tem. Aí você, por exemplo, no dia da admissão, Oi, Igor, não vai escutar nada aqui, Igor. gente, a desligação aí. No dia que você contratou ele marcou isso aqui, né? Não é isso? Gente, tem um som ligado aí. Deixa quem tá falando, por favor. Quem tá falando é a
É a Odete? O som parece da Letícia. É de... É meu não, professora. Oi? Não é meu, Letícia não. tá falando? Quem tá falando, gente? Quem Quem fez estiver a pergunta falando, foi tem eu, câmera professora, só quem está Tatiane. perguntando, tá? Então, a pergunta foi o seguinte: a partir do momento, você admitiu ele, por exemplo, dia 1º de agosto, ele colocou, não, eu não quero vale transporte. Tá, aí daqui 6 meses ele resolve pegar o vale transporte. O que você vai fazer? Outro termo. Aí o que você vai fazer? O outro termo de opção de vale transporte, só que no outro termo você vai preencher nova data. Então, aqui, ó, aí a data do novo termo. Ele resolveu daqui. Primeiro, ele entrou dia, por exemplo, 1º de março. Aí, quando deu lá em novembro, ele quer o Vale Transporte, aí você vai e faz outro termo desse aqui, marca que ele quer agora, né, o Vale Transporte, aí aqui agora já vai colocar, ó, que ele quer, e aí coloca a nova data que ele decidiu. Respondido? Sim, Mais alguma pergunta, gente? Professora, a senhora vai ensinar a gente a calcular o vale transporte ou não? Não, o Vale Transporte, a gente vai falar dele provavelmente agora a gente já vai começar a calcular, inclusive hoje aí já tem alguns cálculos para vocês, tá? Mas assim, o Vale Transporte a gente vai fazer um junto, uma folha junto, um recibo junto. Mas o Vale Transporte, qual que é a alíquota dele que eu falei para vocês? 6. Tá? 6%? 6%. 6%. 6%, aí se você falar assim, ele tem salário mais comissão. Não, é só sobre o salário, certo? Então, o Vale Transporte, ele é sobre o salário base. O que é o salário base? É só o salário dele fixo. Se ele ganhar algum outro ganho, por exemplo, gratificação, outra coisa entra? Não. Não entra. Então, vamos considerar que esse funcionário aqui, olha, a gente vai trabalhar mais isso, mas só para responder sua pergunta, vamos considerar que esse funcionário ganha 2.000. O salário fixo dele é 2.000. Eu posso descontar até 6%, mas eu não posso. Então, o que eu vou fazer? 2.000 vezes 6%. Vai dar quanto? Não fazem de cabeça, gente? 2 vezes 6, 12. Ele vai pagar R$ 120 de vale transporte, porque é só 6% do salário dele. Então, ele vai pagar de vale transporte 6%. Ele pode ser que o vale transporte dele ficou em R$ 200. Vamos supor que ele pega 2 ônibus por dia. O ônibus está 8, vamos supor que o ônibus está R$ 8. Dá 16 por dia, 16 vezes. Se for 23 dias por mês, só aí ele vai pagar mais de R$ 200. Eu posso descontar? Não, eu só posso descontar 6%. Esse é o teto máximo que eu posso descontar. Gente, nossa aula está encerrando, a primeira aula. Daqui no máximo de 5 a 8 minutos, vocês podem entrar de novo, ok? Se demorar um pouquinho para mim aceitar, é porque eu estou gravando a aula e eu dependo que termine aqui para mim poder baixar o arquivo. Então, no máximo, estourando 10 minutos, a gente está de volta. Eu já abro o link e vocês podem começar a entrar na aula já com esse tempo. Agora, na segunda aula, eu preciso de todos vocês